Educação à distância, mudando realidades. Olá, minha aluna, olá, meu aluno, professor Arthur Simpson aqui com você. Bem-vindo aí a mais uma aula, né, da nossa disciplina de Administração Mercadológica. E hoje para tratarmos um pouquinho aí com relação ao trade marketing também, o comportamento do consumidor na nossa terceira aula. Então vamos começar e dar início a esta aula. Qual que será o nosso conteúdo? Como eu falei, marketing e o consumidor, tratar um pouquinho desse perfil do consumidor, do comportamento, bem como o trade marketing, né? Sendo os nossos objetivos, o primeiro deles aqui, conhecer e compreender a teoria do marketing, aplicar a teoria em planos de marketing, analisar e propor soluções para problemas de marketing e, por último, planejar e gerenciar as vendas de marketing. Então, nosso primeiro slide aqui, a gente observa o conteúdo sobre essa consciência, né, com relação à existência do produto. E aí a gente faz uma pergunta inicial e reflita sobre ela. O que realmente nos impulsiona a comprarmos um determinado produto ou serviço? E aí agora eu olho para você diretamente, meu aluno, te faço a pergunta, reflita aí, agora você está vendo essa aula, né? O que te leva, o que te move a comprar determinado produto ou serviço? Será que é uma necessidade, realmente você precisa daquilo? Ou será que realmente é apenas um desejo, né? Alguns produtos, evidentemente, que eles vão manifestar esse estado aí de necessidade de você. Ok? Outros, por outro lado, vão necessitar realmente aí, na verdade, vão manifestar um desejo de ter aquele produto ou de consumir aquele serviço, perfeito? Então essa dúvida que permeia os principais cientistas, né, e bem como os estudiosos do comportamento do consumidor. E chegou-se à seguinte conclusão, né, de que um fator determinante no processo de compra é a possibilidade de saciar uma necessidade. Então, o que é uma necessidade? Você está com fome, você necessita comer, tomar um café de manhã, então um pão com manteiga, um café com leite, perfeito. É a sua necessidade. Aí você acorda de manhã, poxa, eu queria comer aquela torta inglesa, né? Aquele ovo de Páscoa, aquele chocolate que a Britney Spears comeu, né, de Rondônia, enfim, você fica com aquele desejo. Mas aí quando você vai pensar no valor, né, putz grila, né, cara, olha só o preço desse ovo de Páscoa, daquele chocolate. Então fica só naquele estado realmente de desejo, mas a necessidade, ela existe para você realmente saciá-la e para você conseguir aí satisfazer uma necessidade básica sua. Nesse caso que eu citei, no caso do café da manhã, uma necessidade fisiológica. Beleza? Próximo slide vai falar um pouquinho agora sobre os desejos, né, dos consumidores, né? Porque realmente eles também precisam ser entendidos e satisfeitos. Então é necessário que a gente entenda sobre a natureza humana e o seu comportamento frente às circunstâncias. E ao marketing compete fornecer as principais referências de consumo em busca da satisfação das necessidades. Então essas referências são levadas aos consumidores através da comunicação que o marketing utiliza, né? E são representadas por dois elementos, a informação e a mensagem. Eu acho que numa aula anterior eu falei um pouquinho sobre a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas do psicólogo americano Abraham Maslow, né, que ele criou uma teoria da hierarquia das necessidades, onde na base dessa pirâmide existem as necessidades fisiológicas, comer, dormir, descansar, lazer, beleza? No outro nível existem as necessidades de segurança, né, que você aí tem uma ausência de guerra, você tem uma ausência de poluição, uma ausência de conflitos, tem uma segurança realmente. No terceiro nível, Maslow chama de necessidades sociais, que são aquelas necessidades de ter amizade, pertencer a algum grupo, ou você fazer parte de alguma comunidade, enfim, são necessidades que vão criar essa disposição de você interagir com outras pessoas, seja no trabalho, seja na comunidade ou em outro local. Perfeito? No quarto nível, Maslow chama de necessidades de estima. O que são essas necessidades, né? São aquelas onde você precisa ser, eu diria assim, reconhecido pelas pessoas, né? Então são aquelas
necessidades, olha só o Arthur onde ele chegou, né? Um professor do IFRO, enfim, o Joãozinho aí passou no concurso, o Joãozinho conseguiu um emprego maravilhoso. Então é quando você tem uma necessidade de ser estimado pelas pessoas que estão ao teu redor. E por último, no último nível dessa pirâmide, o Maslow chama de necessidades de autorrealização. É quando aquele indivíduo chega no topo da pirâmide, né, onde ele vai realmente aí curtir a sua vida. Então ele vai agora vai buscar por um hobby. Dentro de um local de trabalho ele vai buscar por maiores desafios, maiores responsabilidades, enfim. Então ele tem uma outra necessidade. O que eu quero dizer? É importante que você, enquanto futuro gestor, entenda quais são essas necessidades, porque são coisas que realmente o ser humano precisa, né? Então ele vai ter que satisfazer necessidades básicas, comer, dormir, descansar, ter amigos, enfim. Então você, enquanto aí estudioso da disciplina de marketing, pode pensar nisso para de repente encaixar o teu produto ou o teu serviço em uma dessas circunstâncias, ok? No próximo slide a gente percebe o que é então que molda, né, que tem nessa composição entre o interesse, as necessidades e os desejos. A atenção precede o interesse, que desperta o desejo de partir para a ação. Então basta lembrarmos aqui do processo mnemônico do AIDA, né? AIDA, sim, professor, AIDA, onde o A você envolve a atenção daquele produto ou daquele serviço. O I é com relação ao interesse. Então, primeiramente, você chama a atenção, né, do consumidor. A partir disso, você tem um interesse dele. Do interesse, você gera um desejo, que é o D. Realmente eu quero esse produto, eu vou querer consumir. E por último, você entra na ação. É muito comum a gente acompanhar isso hoje e você vai ter um ótimo exemplo com relação aos influenciadores digitais, né, que eles realmente trabalham nesse processo aí, atenção, interesse, desejo e ação. Então ele vai, faz um stories, né, não sei como é que vocês chamam aí, e você, a partir daquele vídeo que ele faz, daquele story, você desperta a atenção, envolve o teu interesse, você tem um desejo de consumir aquele produto ou aquele serviço, e por último, o que você faz? Você vai lá e compra, né? Quantas pessoas não são influenciáveis, né, influenciadas, né? A pessoa até vai lá e faz um outro post, né, faz um stories, fui influenciado pelo fulano de tal. Enfim, então aqui a gente percebe na prática essa aplicação do AIDA, perfeito? O negócio e os meios de multiplicá-lo, né? Então, o estudo do marketing, ele aplica-se ao universo do negócio, abrangendo bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, ideias, empresas. Vejamos então a seguir como esse profissional pode estimular a demanda pelos produtos de sua empresa. Só lembrando, gente, que o marketing ele vai transitar entre várias áreas aí, né? Experiências, então você vive, quando você vive uma experiência, uma sensação nova, saltou de paraquedas, enfim, você foi naquele restaurante que era bem diferente de qualquer outro que você já tinha ido antes. Então você teve uma experiência, foi algo marcante, né? Foi algo que ficou aí registrado, muito comum quando a gente faz uma viagem de férias e vai para uma cidade, né? Você vai naquele restaurante que é famoso. Então, enfim, você vive o momento, você vive a experiência. Então, muitas empresas estão buscando esse conceito, né, de fornecer uma experiência diferente para o consumidor, né, onde essa experiência vai deixar o consumidor totalmente satisfeito, encantado, né? Você supera a expectativa daquele produto ou daquele serviço. Beleza? E aí, quais são, então, os tipos de demanda aqui que a gente envolve, né, que a gente consegue perceber no meio do negócio e como que você, enquanto gestor de marketing, pode multiplicá-la? A primeira deles, demanda negativa, ou seja, né, aquela demanda que não existe, é uma demanda que você não quer consumir aquele produto ou aquele serviço. Geralmente a gente encontra aqui essa demanda com os planos de saúde, poderia dar esse exemplo aqui. Demanda inexistente, ou seja, não tem ninguém que vai consumir aquele produto ou aquele serviço naquela região, por exemplo, né, algum produto que seja de um outro país. A gente mora aqui no Brasil, tem um outro produto que é muito consumido em outro país, né? Então aquela demanda no Brasil não vai ser uma demanda existente, vai ser uma demanda inexistente, porque as pessoas não consomem aquele produto ou aquele serviço. Terceiro, demanda latente. Aqui é bem interessante. O que significa a demanda latente, né? Algo latente é quando você realmente aí tem uma disposição dos consumidores em consumir
em utilizar determinado produto ou serviço. Por isso que você, enquanto profissional de marketing, tem que perceber isso, né? Para onde que a tendência vai apontar. Então você, enquanto gestor de marketing, você tem que pensar nisso. Pô, qual que é o futuro? Como é que eu consigo antecipar? Como é que a Netflix conseguiu ser líder de streaming? Como é que o Uber conseguiu ser líder de mercado? Eles anteciparam uma tendência, eles visualizaram, enxergaram. Então é importante que o marqueteiro ou o profissional de marketing esteja antenado aí a essas tendências, né? Sobretudo essa demanda latente. 4, demanda em declínio. O que é declínio, gente? É uma demanda que está em descida, ok? 5, demanda irregular. Por exemplo, o que é uma demanda irregular? Eu sei que tá aí, vai e volta para o slide, né, para você não dormir, beleza? Demanda irregular. A gente vai passar por um período de Páscoa, por exemplo. As pessoas vão consumir aquele produto somente na Páscoa, né? Um outro tipo, Dia das Mães, por exemplo. Então você vai vender muitas flores nesse dia. Depois, Dia dos Namorados, né, para quem namora. Enfim, depois disso, Dia dos Pais. Enfim, então é uma demanda irregular. Ela vai ficar oscilando. Hora fica em cima, hora fica embaixo. Por isso que a gente chama de demanda irregular. Então alguns produtos passam por esse tipo de fase aqui dentro dos negócios de marketing, né? Eu vou citar um outro exemplo aqui que acabou passando batido, mas enfim, se eu lembrar até o final da aula, eu falo para vocês. 6, demanda plena, que é o caso, como eu diria, preferível aqui, né, para quem tem uma empresa. É uma demanda, por exemplo, você tem uma demanda aí de 10, né, de 10 vendas e você consegue vender esses 10. Então você consegue atender aí com seus produtos. Então demanda e produto conseguem equalizar de uma forma tranquila, de uma forma redonda, né? Demanda excessiva, né, gente? O que seria então uma demanda excessiva? Sabe aquele período do ano ali, geralmente em novembro, aqui no Brasil, né? Chamado Black Friday, né? Black Fraud, alguns até brincam. A Black Friday, por exemplo, é uma demanda excessiva. Um exemplo, né, que ela vem lá dos Estados Unidos é quando eles fazem a semana ou o dia, na verdade lá é o dia no Black Friday, realmente as lojas colocam os preços lá embaixo. Você tem uma demanda excessiva, muitas pessoas querendo consumir. E aquela confusão, briga pra cá, rasga a caixa, joga ventilador, joga TV, enfim, um passa por cima do outro, aquela loucura, né? Aqui no Brasil não é a mesma coisa, não é a mesma coisa porque a Black Friday, ela já, ao longo dos anos, ela vem mudando, né? Ela vem sofrendo algumas alterações aqui do jeitinho brasileiro, perfeito? Falta somente a última, demanda indesejada. O que seria? Quando o teu produto ele não é muito bem visto pela sociedade. Por exemplo, você tem uma empresa aí que vende cigarro, bebida alcoólica, né? Então é uma demanda indesejada. Você não quer associar, não quer estar sempre ali vinculando o consumidor a esse tipo de produto. Então assim, gente, é importante entender esses tipos de várias demandas aqui para vocês entenderem como que o produto ou serviço que vocês vão atuar, que vocês vão trabalhar, vai se encaixar em cada um desses exemplos. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. O marketing e o processo de troca, né? O Philip Kotler tem uma frase aqui bem interessante, onde ele diz que um mercado é uma arena para trocas potenciais, ou seja, um mercado de uma maneira global, de uma maneira geral, independentemente do segmento, sempre vai envolver troca, né? Eu estou querendo esse produto, em contrapartida eu vou oferecer aqui um dinheiro, eu vou oferecer um valor, eu vou trocar por um outro produto, que era muito comum aí antigamente, né? Hoje a moeda de troca realmente é o dinheiro, né? Trade marketing, né? O que significa trade marketing? Agora avançando já para a parte final da aula, né? Segundo os grandes conhecedores de marketing e vendas, significa quando você faz uma adaptação aos produtos, às políticas e às estratégias de marketing das marcas, né? De modo a atingir o consumidor nos pontos de venda, satisfazendo da melhor maneira possível as necessidades de canais comerciais específicos e de clientes estratégicos, né? Conceito aqui de trade marketing. O que significa? Quais são os principais elementos? Alinhar as estratégias de marketing para os canais de distribuição, gerenciar o relacionamento com os clientes, entendendo suas necessidades. Olha aí, ó, mais uma vez a palavrinha necessidade. Qual que é a real necessidade do meu cliente? Como que eu tenho que atender ele, o produto, o local, o horário, o prazo, o tamanho, o peso, a cor, enfim.
Meu cliente, o que que você precisa? É uma comunicação franca, clara. Você não tem que ter dúvida, né, na real necessidade do teu cliente, porque isso vai estar totalmente alinhado e vai ser uma variável que vai impactar com o resultado dessa tua organização. Terceiro, identificar oportunidades para alavancar o crescimento e bem como a lucratividade do negócio. O que que tem no cenário oportuno que eu posso aproveitar aqui na minha organização? Entender o consumidor como um shopper, né? Ou seja, um comprador atendendo às suas necessidades. Mais uma vez, necessidade. Quinto ponto, gerar demanda no ponto de venda através de táticas que agreguem valor. Fortalecer a marca no PDV e desenvolver relacionamento com os consumidores. PDV seria o ponto de venda aqui, tá, gente? Tá uma sigla abreviada. E quais são, então, as competências chaves para o trade marketing? A capacidade de construir relacionamentos de longo prazo, estrategista, né? Conhecimento de marketing, vendas e finanças. Então é importante não só dominar a marketing, mas também a área de vendas e de finanças, porque na maioria das vezes você vai ter que fazer uma grande negociação. Às vezes você tem um outro cliente que quer fazer uma compra maior, uma compra específica, fracionada, enfim. Né? Então cada cliente é um cliente. Como é que você vai atender isso? Importante você dominar conceitos de finanças aí, né? Para você poder fazer uma excelente negociação. Habilidade de apresentação e trabalho em equipe, foco no cliente e na cultura de serviço, compreender o varejo como um negócio, entender as motivações dos compradores, que aí tem a ver, mais uma vez a gente voltando lá, como é que eu entendo as motivações? Eu falei para vocês lá o caso da teoria motivacional, né, lá de Maslow, que faz um estudo, por que ela faz ali? Um estudo da motivação, o que que leva você a fazer alguma coisa. Então Maslow fala de 5 fatores, lá, fisiológicos, de segurança, sociais, de estima e de realização. Você entendendo esses 5 fatores, você consegue aí, então entender como que as pessoas precisam de algum produto ou de algum serviço em determinada fase de suas vidas. Né? Então Maslow fala isso, fala das 5 pirâmides, onde há uma hierarquia, onde essa hierarquia precisa ser totalmente respeitada, não tem como você passar de um nível para um outro mais acima, você passa por um nível necessariamente acima, enfim. Então a ideia é que você entenda aí bem essa teoria de Maslow, beleza? E por último, que coordenar as atividades da empresa para atender às necessidades do varejo. Os pilares do trade marketing, o que é importante aqui com relação a esses pilares do trade marketing, né? Gerenciamento de categorias, o treinamento de brigada, gerenciamento de espaço, aplicação de tecnologia, um exemplo aqui, EDI, estudo do composto do shopper, apoios específicos para o canal, seja de venda, seja de logística, e os serviços básicos, né, que a gente tem que fazer aqui enquanto gestor de uma organização, pedidos, entregas, faturamento, etc. Beleza? Aqui são as referências que nós vimos, né, ao longo da aula, que é o material que faz parte do seu estudo, né, que está como sendo esse material complementar. Espero que vocês tenham gostado da aula. Quaisquer dúvidas, chamem lá no chat, mande e-mail, professor, fiquei com uma dúvida assim, assado, enfim. Não vá para casa sem a sua dúvida, perfeito? Eu te aguardo na próxima aula, nossa 4ª aula. Até lá, um abraço. Educação à distância, mudando realidades.